Hoje nós vamos falar, né, de como se proteger legalmente dos procedimentos estéticos. E que se espera, nunca se promete um resultado para o paciente. Como o direito do consumidor ele protege tanto, mas é tanto, que nem sempre vai ser responsabilidade sua. Então, como é que o direito entende quando é um sinal e sintoma que realmente faz parte do procedimento ou quando é uma intercorrência que não deveria acontecer, mas por um erro, por um descuido do esteta, ou até mesmo do esteticista, aconteceu? Coloca inclusive isso no termo de consentimento, ainda que seja de forma, é muito raro que isso possa acontecer. Inclui. A gente até fala, por exemplo, em harmonização facial é uma coisa, Uhum. é algo construtivo, não tem, é difícil você chegar e fazer tudo hoje. Não, você pode, o ideal é que você vá fazendo aos poucos. Quem te procura realmente porque não gostou ou porque ele de repente quer tentar ali ganhar da clínica ou do esteta uma pequena indenização? Já recebi os dois casos, tá? De pessoas ali querendo mesmo ganhar em cima. Boa noite, pessoal. Poxa, estamos aqui mais um podcast, agora eu chamo de Podzax. Bom, a gente está falando, trouxe aqui a doutora Raíssa e hoje nós vamos falar, né, de como se proteger legalmente dos procedimentos estéticos. A gente sabe que muitas vezes o cliente vai numa clínica de estética, ele quer porque quer fazer um procedimento e muitas vezes esse paciente ele não pode fazer porque existe uma restrição, e a gente vai conversar bastante disso hoje. E aí, então, eu queria apresentar a doutora Raíssa. Na verdade, eu queria que você, doutora Raíssa, se apresentasse, e aí nós vamos discorrer, né, deste tema hoje. Beleza? Olá, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Raíssa Gomide, sou advogada, especialista na área de direito médico, né? Então vamos lá? Vamos. Então, a gente tem no ISAX, né, já vamos agora para a 13ª turma em estética. E é muito comum ainda os alunos perguntarem, professor, mas eu preciso mesmo fazer um termo de consentimento para um paciente. E aí a gente sempre, né, existe um módulo dentro do curso Uhum. que fala exatamente do termo de consentimento, que fala, na verdade, de alguns documentos que você precisa se proteger de forma legal. Porque, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas existe no trâmite, por exemplo, da lei que um hematoma, por exemplo, ele pode ser considerado uma lesão corporal. Então fica muito complicado. Se a gente olhar a anatomia facial, existe uma vascularização imensa, tanto de artérias e veias, e às vezes eu preciso fazer, por exemplo, um bioestimulador, preciso fazer, né, a aplicação da toxina botulínica, que o pessoal chama aí popularmente de Botox. Então tem vários procedimentos realmente invasivos que pode acabar gerando um dano, e esse paciente pode querer entrar na justiça. Eu queria que você contasse para a gente como é que é isso, qual é a sua experiência, se já pegou, como é que foi, tudo, Certo. tá ok? Olha, cada organismo é um organismo, não é? Isso. As pessoas vão ter reações diferentes, por isso é tão importante o termo de consentimento. Porque ali o paciente está autorizando você a realizar o procedimento. E é tão importante também termos a questão da ficha de amnese, né? Certinho, porque ali é o próprio paciente relatando como é a rotina dele, quais os usos de medicamentos que podem acabar acarretando para você um risco ali da profissão, né? Muito legal. Isso é importante. Na verdade, sim, existe vamos dizer que como se fosse um protocolo, né? O paciente, o cliente chega para nós e você aplica, né? Existe uma ficha de anamnese que você pergunta de medicamento que ele toma. Vou até aproveitar, hoje tem um caso interessante que aconteceu e aí já vou chamar de novo alerta do pessoal, principalmente da estética, porque eu dou um módulo aqui chamado Interpretação de Exames Laboratoriais e às vezes o pessoal também não dá muita atenção a exame laboratorial, acha que pode fazer procedimento estético em qualquer pessoa e, como você disse, cada organismo responde de uma forma distinta.
Então, existe a questão, né, de realmente fazer a anamnese, depois pedir para ele assinar um termo de consentimento, mas isso, perante a lei, ele nos resguarda legalmente? Resguarda sim. Porque assim, mas assim, vai até certo nível. Por quê? Esse termo tem que ser muito esclarecido. A gente está falando aqui de um direito do consumidor. No Brasil, o consumidor é muito protegido pela legislação. A gente sabe que as relações de estética, elas são obrigações de resultado. Então, ali naquele momento que você faz ali o termo de consentimento, você já está relatando quais são as intercorrências que podem acontecer. Você já não garante o resultado. Você já dá uma cortada, já quebra ali um pouco a sua responsabilidade. Você pode, por exemplo, colocar, olha, cada organismo é um organismo, como a gente já disse, você pode ter uma reação X, uma reação Y. Então, vamos lá. No termo, você coloca que a sua obrigação é de meio e não de resultado, e que se espera, nunca se promete um resultado para o paciente. Porque ali já cai pela metade o seu risco de ter uma responsabilidade civil ou penal nesse caso. Entende? Sim, sim. Como o direito do consumidor ele protege tanto, mas é tanto, que nem sempre vai ser responsabilidade sua. Né? Então, eu acho que tem uma coisa interessante para esclarecer, é que, por exemplo, existe, dependendo do procedimento estético que eu realizo, existe, vamos dizer que condições adversas esperadas. Isso a gente já espera que realmente possa acontecer. Como eu te falei, vou fazer um bioestimulador, é possível que surja o aparecimento de um hematoma. A gente sabe que quando eu faço um bioestimulador, por exemplo, eu sei que pode ter hematoma, eu sei que o paciente vai ficar edemasiado, porque vai ficar inchado, eu estou lesionando o tecido dele, vai ficar ruborizado, ou seja, vai ficar avermelhidado. Então, são vamos dizer que condições adversas ou comuns. Prováveis sintomas e sinais e sintomas que vão acontecer, ok? Mas quando a gente fala de intercorrência, então, normalmente intercorrência a gente tem algo como que não era de se esperar, não era esperado, ok? Então, assim, às vezes fica, é complicado, por exemplo, a gente sabe que uma das intercorrências que podem acontecer, por exemplo, em preenchimento, é você obstruir algum vaso e gerar um processo necrótico, uma necrose na face do paciente. Isso sim é uma intercorrência, porque talvez um erro operacional de quem está fazendo. Então, como é que o direito entende quando é um sinal e sintoma que realmente faz parte do procedimento, ou quando é uma intercorrência que não deveria acontecer, mas por um erro, por um descuido do esteta, ou até mesmo do esteticista, aconteceu? Como é que ele se respalda perante a lei em relação a isso? Coloca, inclusive, isso no termo de consentimento. Ainda que seja de forma... é muito raro que isso possa acontecer. Inclui. Ali a gente tem que colocar de forma muito clara e informativa para o consumidor, para o paciente, que isso pode acontecer, ainda que de forma rara. Mesmo que eu fale seja sinais e sintomas, aí eu falo, e pode acontecer tal intercorrência. Exatamente. E de preferência de forma escrita, que a pessoa assine, né? Que ali ela está dando consentimento de forma expressa. Você não está para se garantir. Você não está atestando, por exemplo, que no procedimento que eu vou realizar eu posso cometer um erro? Não, porque o que acontece? Os medicamentos, você já viu o tamanho da lista ali que tem? De condições adversas. De sim. condições adversas? Ali às vezes é 0,000,1%. Ele se põe justamente só para se garantir, se resguardar em caso de responsabilidade. Caso ocorra. Por um acaso, se eventualmente ocorrer, tá na bula de forma clara que aquilo ali existe. Você recebe muito profissional te procura mais para resolver uma intercorrência que aconteceu, ou paciente querendo entrar contra o procedimento que às vezes ele gerou uma expectativa muito grande e não obteve resultado, se sentiu lesado, roubado, né? Era para ficar lindo, maravilhoso,
como, sei lá, Angelina Jolie e Brad Pitt, né, que são as referências, e eu não fiquei. Ou você consegue discernir, por exemplo, se a pessoa está indo realmente porque aconteceu uma intercorrência ou porque é uma pessoa que está querendo obter vantagens sobre um procedimento estético. Conta pra nós. Acontece com frequência. Eu recebo mais pacientes, tá? Assim, muito mais os pacientes do que o profissional em si. E eu acho que é até bom, né? Porque o que acontece? Não tá acontecendo erro do lado de vocês. Acontece mais insatisfação dos próprios pacientes. Por quê? É o que eu disse. Eles chegam achando que, nossa, eu tinha que chegar com o nariz perfeito, a rinoplastia tinha que estar perfeita, do jeito que estava lá no Instagram dele. Entende? Sim, sim. E aí, isso que acontece nas redes sociais. O profissional tem que se portar de forma muito clara, para não garantir aquele resultado. Por quê? O outro lado é um insuficiente técnico, ele é leigo. Ele não sabe que o procedimento, o nariz dele não vai ficar daquela forma. Entende? O que pra ficar vai demorar muito tempo. Não, e é assim, o formato do seu rosto, né? O profissional vai fazer de uma forma que fique harmônico para você. Né? Aí cabe ao profissional esclarecer essa situação. Por isso é sempre responsabilidade do profissional. Esclareça. O outro lado é sempre o leigo. E o outro lado é que vai decidir se quer ou não fazer, mesmo correndo o risco desses efeitos adversos. Você é livre para decidir, né? É sua autonomia privada, né? Você concorda comigo? Sim, concordo. Eu fico me perguntando agora, dá para saber se o cliente que te procurou, se ele realmente não gostou, porque a expectativa dele, às vezes o cliente ele bota uma expectativa muito alta e às vezes a gente sabe que não é assim. A gente até fala, por exemplo, em harmonização facial é uma coisa, é algo construtivo, é difícil você chegar e fazer tudo hoje. Não, o ideal é que você vá fazendo aos poucos. Não? Então, às vezes, o próprio cliente ele vem com uma expectativa muito grande. E se nós, né, que estamos agora envolvidos com os procedimentos estéticos, a gente não baixar um pouco a bola, né, e falar assim, ó, não é bem assim que vai acontecer. Isso pode acontecer, isso vai melhorar isso, porque eu vejo que em alguns procedimentos estéticos, né, principalmente com alguns aparelhos, assim, às vezes eu sou meio cético, até eu mesmo, que já sou da estética, falo, gente, será que funciona mesmo? Então, às vezes, a expectativa vem muito alta e aí quando você entrega o resultado, ele não fica tão satisfeito. Aí eu fico perguntando para você, quem te procura realmente porque não gostou ou porque ele de repente quer tentar ali ganhar da clínica ou do esteta uma pequena indenização? Já recebi os dois casos, tá? De pessoas ali querendo mesmo ganhar em cima. Tava satisfeito? Tava, gente. A gente consegue identificar que a pessoa estava satisfeita com o resultado, né? Mas aí ele dá uma chorada, fala, não gostei. Não gostei de certo ponto. Aconteceu um caso, que eu vou fazer menção aqui, que um cliente meu, ele fez um implante capilar. O profissional, o médico responsável, explicou para ele que era um procedimento longo, né? Até doloroso e que poderia ficar ralo e tal. E ele não gostou porque ele achou que ficou torto e ficou ralinho aqui na frente. Olha só. E ele procurou um dia desse. Falei, não, mas peraí, vamos identificar. Me manda toda a documentação, porque aí agora cabe também ao profissional, ao advogado, ver se existe possibilidade mesmo que houve um erro, houve uma falha aqui no tratamento, né? E aí ver se essa ação é viável ou não. Esse caso em especial, ele foi completamente informado das possibilidades, que poderia ser necessária uma outra reaplicação, né, dos bulbos capilares. E ele já não ficou satisfeito e, se eu soubesse, eu não tinha feito. E aí ele vira pra mim e fala assim, não, mas eu gostava de ser careca. Eu gostava. Mas peraí, então por que você fez o implante?
Entende? Aí depois ficou insatisfeito com o implante e quer atrás do médico, ele quer vingança. Ele não quer, ele não quer nem ele quer o dinheiro, sim, ele quer o dinheiro. E ele foi tão cara de pau que ele ainda falou pra mim que ele queria o dinheiro desse processo, porque ele iria fazer um novo procedimento com um novo profissional. Entende? Então, assim, ele não estava insatisfeito. Ele queria já ganhar em cima do médico para ir atrás e fazer com o outro. E provavelmente, a gente sabe como funciona. Um médico não gosta de mexer no trabalho do outro, né? Porque existe essas intercorrências, né? Sim. Como é que você fica? A gente, por exemplo, a gente orienta muito o nosso aluno aqui, por exemplo, a gente orienta nossos alunos aqui, por exemplo, para não dar continuidade a um tratamento estético que foi realizado por outro profissional, né? Porque a gente não sabe o que o outro fez, o que o outro aplicou. Então, normalmente a gente orienta os nossos alunos para fazer do zero e não tentar consertar uma intercorrência, ou seja, um erro que não foi dele. Então, a gente tem essa vivência dentro do ISACS, a gente fala isso para o aluno, principalmente para tentar evitar isso. E uma outra coisa que a gente fala para o nosso aluno é para ele tentar quebrar a expectativa do cliente que acha que chega aqui e vai resolver de uma vez só, em uma sessão só. Porque, por exemplo, se você faz uma intradermoterapia que usa enzima lipolítica, que seja lipossoma de girassol, desoxicolato de sódio, o protocolo, né, normalmente a gente fala de 4 a 10 sessões. Pode ser que nas 6 sessões, eu já tive um caso, inclusive foi tema do meu TCC, com 6 aplicações ficou bom, a gente atingiu um resultado de excelência. Mas eu poderia ter feito 10 e não ter atingido, porque também muitos procedimentos, ou pelo menos alguns procedimentos estéticos, não depende só do profissional. Então, se eu vou fazer uma aplicação de enzima para tentar fazer a redução de gordura localizada, eu preciso que esse cliente ele se comprometa, por exemplo, em fazer uma dieta, ou pelo menos melhorar a sua alimentação, que faça uma atividade física, porque se às vezes ele se apegar só na enzima, achar que a enzima lipolítica vai resolver o problema, e muitas vezes não vai, e aí ele se frustra e aí ele quer o dinheiro de volta, E ele ainda quer, culpa o sabe? profissional, né? Ainda Usou a fala enzima que já estava e vencida. que o profissional não é bom, não é? E é sempre assim. É sempre assim. Eu acho excelente vocês quererem quebrar essa expectativa do paciente, do cliente de vocês, porque é algo que realmente eles colocam assim, não, com uma sessão eu já vou estar jovem. Vou colocar Botox, nossa, eu vou ficar maravilhosa, né? Com uma aplicação. Mas calma, isso vai dar uma melhorada. Sim. Né? E uma outra coisa que eu vejo que o cliente ele tem que procurar uma clínica de estética que realmente seja idônea, né? Ou seja, que seja responsável, melhor dizendo, porque eu já vi no Instagram, a gente vê, hoje na mídia social a gente vê muitas propagandas que a gente olha e fala, nossa, eu já vi, por exemplo, no Instagram alguém prometendo cura, por exemplo, para melasma, e a gente sabe, quem está dentro da estética sabe que melasma não tem cura, que tem tratamento que vai amenizar, que vai clarear, diminuir as manchas, mas curar não vai curar, porque dependendo da causa, muitas vezes a causa pode ser hormonal, e aí o paciente não entende isso. E aí você vê uma clínica falando assim, prometendo a cura. E aí é óbvio, quem tem um melasma fala, eu vou lá porque eu quero me curar. Não é? Quem é que não vai, que tem uma condição patológica que está te incomodando e aí você encontra alguém oferecendo a cura, é claro que você vai. Aí você vai lá e se frustra porque a gente sabe que não foi, que não existe ainda, pelo menos cura, tem tratamento. Então a gente tem que pensar um pouco de quebrar, né, isso e ver a melhor forma que a gente tem para conversar, né, com o paciente para minimizar isso, de não chegar nessas vias de fato e pro vamos dizer, tribunal, né? Para não chegar no judiciário. A judiciário, prevenção exatamente. sempre vai sair mais barata. Sempre. Fora a dor de cabeça que tem, né? Então, assim, eu sou bem tranquilo, assim, nossos professores, acho que a maioria dos nossos professores, se não todos, eu acredito que praticamente todos estão envolvidos dentro da estética, então já passaram
por alguns contratempos, então eu vejo que eles orientam muito bem, né? Eu fiz a minha pós de estética aqui também, e aí a gente sempre fala, olha, tem que ter cuidado, porque às vezes não é o que o paciente quer fazer, às vezes você tem que ver o que mais incomoda ele, mas eu vejo que tem paciente que ele quer porque quer fazer o procedimento. Então, só para exemplificar, eu não vou falar quem é, mas chegou uma cliente para mim e ela queria fazer Botox porque ela tinha um evento para ir, para uma festa, só que ela é uma paciente diabética. E aí eu falei para ela assim, olha, você não pode fazer, a diabetes dela a glicose dela, na verdade, estava 180 mais ou menos. Eu falei, ó, não. Quando você tiver com a sua glicemia controlada, aí dá para a gente fazer a toxina botulínica, mas descompensada não pode. Porque se acontecer alguma intercorrência ou algo que não estava planejado, você vai acabar me culpando. E eu que vou ficar realmente taxado como profissional ruim. Eu sei que ela ficou um pouco chateada porque eu me recusei a fazer. E provavelmente outros devem ter recusado se ela procurar alguém, sabe? Mas isso que é importante, é você pensar que não dá para pensar só no dinheiro momentaneamente. Ah, eu quero ganhar o dinheiro em cima desse cliente, se vai ficar bom, se não vai. Isso não é negociável, vou dizer assim. Se não dá para fazer o procedimento, olha, não dá para fazer. Então, eu vejo procedimento em que muitas vezes não se faz uma asepsia direito, e aí você pode levar um contaminante para dentro do organismo do paciente. Então, se a gente parar para pensar, tem que ter muita cautela em qualquer procedimento, por mais simples que seja. Você está mexendo com injetáveis, é um procedimento altamente invasivo. Né? E aí, se você não toma cuidado no procedimento com injetáveis, aí já cabe a responsabilidade mesmo, porque houve uma falha ali na prestação de serviço, né? Olha como é importante você seguir o protocolo. Esse protocolo existe para isso. É para te resguardar e resguardar o seu paciente. Quem te procura mais são pacientes querendo entrar com ação contra médico, ou contra clínica de estética, ou contra dentista, né, os odontólogos, que hoje também, além de fazer a parte que realmente está mais ligada à competência deles, sei lá, de implante, de cirurgia bucomaxilar, e agora também eles estão fazendo, né, já há algum tempo aí, eles também estão dentro da estética. Então, assim, quem te procura mais? Hoje, atualmente, é mais os pacientes. Contra quem? Contra os médicos e dentistas. É? Exatamente. E os dentistas em relação à estética ou... Você sabe que eles também podem aplicar o Botox, né? Sim, não, na verdade, eles podem fazer harmonização orofacial. Harmonização facial. Sim, podem. Exatamente. A priori também estão habilitados e capacitados para isso. Né? Assim como tem vários outros profissionais que fazem, né? Hoje tem o biomédico, o biólogo, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o odontólogo. Ixi, os conselhos aí de profissionais estão assim, sempre, apanhando, né? Porque é uma área rentável. Então, os profissionais vão acima, se não libera, faz aí o regulamenta, porque a gente quer fazer também. Sabe, eu trabalhei no Crefito, que é de fisioterapia e terapia ocupacional. Nossa, a gente recebia ligações quase diárias, porque eles queriam já que saísse a resolução para que eles pudessem fazer também. Entende? Sim, claro. É rentável, eu entendo. Mas você tem que se colocar na posição que você tem que fazer o curso, né? Fazer a pós aqui no Isaacs. Olha aí, já fez uma propaganda, né? Já? Não, mas isso mesmo, Isaacs. Para você estar realmente capacitado. Não é porque o seu conselho te autoriza que você vai sair aplicando. Sim, eu vou até aproveitar, né, que esses dias um colega, né, me procurou, que ele fez uma pós em estética online e que não tinha experiência alguma na parte prática. E aí ele queria vir para cá para fazer como se fizesse fazer as aulas práticas e estágio. Eu falei, olha, não compensa, porque hoje a gente sabe que qualquer curso, né, que tem dentro da área da estética são cursos muito caros, mesmo que seja online, que seja presencial. Eu estou fazendo agora 2, um
um de aplicação de toxina botulínica, um de harmonização de glúteo, não é barato. E aí, o que eu aconselho é que faça um online quando você já for bom, quando você já souber, e que aí no online você pode tirar uma ou outra dúvida. É mais como uma reciclagem, não é? Exatamente, eu acho Faz que uma eu acho que sim. reciclagem. Eu acho que o EAD tem um papel importante para profissionais que já sabem, que entendem, e aí que vão conversar com outros que são mais experientes e que aconteceu mais intercorrências, mas existe procedimentos dentro da área da saúde, enfermagem, por exemplo, estética, que não dá para fazer somente online, porque como é que eu vou ver alguém aplicando uma toxina botulínica, ou fazendo um bioestimulador, fazendo um preenchimento? Ver é uma coisa, quando você pega, que você fura, então, ou seja, você tem que saber a anatomia facial, você tem que saber qual plano que a agulha entra, qual é a angulação que a agulha ou que a cânula entra, e às vezes online você tem uma ideia, mas você não fez. É apenas noção. Você tem uma noção. Exatamente. Então, assim, o pessoal fala assim, Joaca, você é contra o EAD? Eu disse, não sou contra o EAD, mas você, algumas áreas em específico, precisa da prática, precisa fazer estágio, porque é ali que você aprende a fazer. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, a gente já está indo para a 13ª turma, e a gente tem alunos hoje, assim, maravilhosos, que já abriram suas próprias clínicas, que estão atendendo, e isso a gente olha e fala, olha, legal, que bom que cada um já está começando a andar. Mesmo que depois você, como você disse, você vai se aperfeiçoando e vai fazendo cursos, porque isso é o que acontece, né? Seria ótimo se todo mundo já saísse sabendo fazer tudo, aí pronto. E ainda mais na área da saúde e estética. Sim. É novidade todo dia, não é? Novidade, é produto novo, é marca nova, né? Então, ou seja, técnicas novas que alguém dentro da própria estética fazendo, pensa e fala, eu vou fazer desse jeito. Olha, inventei uma técnica aqui que deu certo. E aí começa a passar. Então, eu acho muito importante essa parte, né? E aproveitando o gancho para falar desse meu colega que pediu, que se você for fazer algo que você realmente quer fazer o procedimento estético, faça presencial, faça realmente onde você tem um lugar que tem a prática, que tem estágio, porque aí a gente só aprende quando coloca a mão na massa. O EAD, como eu falei, é legal, mas quando você já é bom, quando você já é um profissional, já que já está trabalhando e que de repente, tem uma dúvida aqui, será que eu... E aí você faz um curso, né, online. Daí isso vai minimizar, por exemplo, as intercorrências. Vai, com certeza. Né? Porque você não está colocando seu nome em jogo. Você já sabe o que você está fazendo. Pelo menos, eu já fiz, eu vou fazer um preenchimento de malar. Eu já fiz uma vez, então já sei como é que faz. Porque às vezes basta você fazer 1, 2, 3 vezes, pronto, pegou a mão, pegou o jeito e faz, né? É excelente. A prática é importante demais, ainda mais porque você está lidando com a aparência das pessoas. Exatamente. Bom, eu queria ver com você se tem mais alguma história assim que aconteceu. A gente ainda tem tempo ainda. Vamos lá. De que você... Já, vou contar agora do outro lado. Vamos contar do lado da clínica, né? Já chegou para assessoria comigo. O que acontece? A pessoa chegou, já tinha acontecido a EME, né? Uhum. Falou assim, agora o que eu faço? Eu falei, não, vamos resolver. Vamos ver as expectativas do outro lado. Nesses casos, existe a possibilidade de acordo? O acordo, às vezes, sai mais barato do que você chegar no judiciário. A pessoa não quis, tá inflexível, foi pro judiciário, aí a gente vai analisar, vamos colocar um perito, um assistente técnico, né? Aí eu falei, olha, fulano, beleza, aconteceu essa vez, vamos fazer para que não aconteça de novo? Vamos mexer no seu contrato de prestação de serviços? E aí eu já vou até deixar uma dica aqui que eu acho muito importante. Já coloca no seu contrato que é uma obrigação de meio. Coloca lá uma cláusula, olha, é a prestação de serviço X do procedimento que você vai fazer. Não coloque um contrato genérico. Coloca lá para toxina botulínica.
Esse procedimento tal é uma obrigação de e-mail, não é de resultado. E também, como a gente está falando aqui de consumidor, eu também acho muito importante a inclusão de mais uma cláusula, né? E aí você procura o seu advogado de confiança para incluir também que esses contratos normalmente são contratos de adesão. Como é que você faz para quebrar esse contrato de adesão? Oportuniza para outra parte, para ela questionar. Quando você oportuniza, já não é mais contrato de adesão. Coloca no seu próprio contrato, olha, as partes assinaram de plena e livre vontade, inclusive sendo orientada a procurar o advogado de sua confiança. Quando você põe isso, se por um acaso chegar ao judiciário, o juiz vai ver assim, nossa, esse contrato não é um contrato de adesão. As partes puderam questionar as cláusulas. Legal. Então, assim, já cai por terra ali a questão ali do contrato de adesão. Além do termo de consentimento, além da ficha de anamnese, existe outros documentos que pode resguardar o profissional da estética, o médico, o dentista. E a própria clínica e também. A própria clínica, sim, claro. é o termo de autorização de imagem, tá? É importante. Muito importante. E esse termo, eu acho até que até você usa ele como prova. Por quê? Você tá ali tirando a foto do antes do procedimento, durante o procedimento e o após o procedimento. Olha como esse documento pode ser muito viável. Você tendo esses documentos, essas fotos, você consegue comprovar o que você trabalhou, quais eram as fases cronológicas. Ó, esse paciente chegou assim e saiu assim. Ou você também consegue provar que esse paciente, esse cliente, sequer chegou ao final do tratamento. Abandonou. Legal, bom saber disso. E é muito também importante falar que, com o termo de imagem, você tem que pegar uma autorização expressa caso você venha a publicizar essa imagem. Precisa ser um termo específico para essa pessoa autorizando que essas fotos sirvam como propaganda nas redes sociais, por exemplo, e preservando a imagem dele. Só de boca não vale. Só de boca, você está correndo risco. Entende? Tudo documental é melhor. Eu faço um procedimento no meu amigo e falo assim, posso postar? Achei que ficou legal esse procedimento. E ele fala, pode. Aí eu vou lá e posto. Se ele não gostou, ele pode, se ele quiser... Exatamente. Ele pode requerer na lei. Pode requerer uma responsabilidade aí, porque você usou a imagem dele de forma indevida. Mas se eu acordei com ele num termo de consentimento de direito de imagem, que, olha, eu vou fazer... De repente até negocio, vou fazer mais barato, mas eu queria que você me autorizasse a publicar nas minhas redes sociais, mostrando que o antes e depois ficou bom, que funciona, né? A evolução do procedimento lipolítico, por exemplo. Aí sim, ele assinando, eu posso publicar tranquilo. Pode publicar tranquilamente. Mais uma questão em relação à imagem. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Você também precisa de uma autorização expressa para você ter essas imagens guardadas. Por quê? Joaca, não sei se você está sabendo. Acabou o procedimento desse paciente pela lei da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Você teria que excluir todos os dados desse paciente. Legal. Aí agora você precisa necessariamente pegar uma autorização para você ter aqueles dados ali no seu acervo. Olha aí, ó. Tá vendo como é importante? Talvez muitos aí não saibam disso. É muito importante, porque até em relação à publicidade, você tá ali resguardando tudo isso, você tá se protegendo. Quanto mais preventivo você for, melhor. Esse documento, ele tem o mesmo valor jurídico sendo concreto, poderia ser em papel mesmo, poderia ser digital? Digital também tem o mesmo valor? Tem sim. Manda aqui um documento digital, ele assina lá, faz uma assinatura digital, me devolve, tá tudo certo. Aí você só tem que observar a plataforma de assinatura, né? Eu não vou fazer
propaganda? A propaganda, não sei se pode aqui, mas Não, existem tem o Zapsign, né, que eu sei que ele é adotado pelo judiciário como um meio legal de assinatura, né, que você não precisa do certificado digital. Ali você coloca o CPF, você consegue colocar o e-mail, coloca a face da pessoa. Então ali aquele meio de assinatura digital se torna válido. É importante, tá vendo? São documentos que talvez muitos estão hoje dentro da clínica da estética e ainda realmente não sabem como proceder. Eu acho que essa parte jurídica é importante para você resguardar todo mundo. Você, como profissional, o paciente, a clínica, né, o seu estabelecimento. Pois é, com essa cliente em si, a gente fez toda essa prevenção, assim, olha, eu não vou te garantir, eu não posso te garantir que você nunca mais será processada. Mas que vai diminuir, vai cair drasticamente as chances, vão cair. Porque aqui, olha, você vai ter aqui o contrato, né, garantindo que é uma obrigação de e-mail, vai ter a ficha de anamnese, para ter certinho ali o que o paciente está escrevendo, o que ele usa, o que não usa, porque se ele omitiu, a culpa não é sua. É uma omissão dele. Exatamente. É, no mínimo, uma culpa concorrente, que no direito a gente fala que se culpa concorrente é mais ou menos assim, dos dois lados. Sabe? Eu falhei aqui em algum ponto, não necessariamente aqui do procedimento, na falha de comunicação, por exemplo. E o outro também falhou porque ele não informou. E aí, quando você tem essa ficha, por exemplo, e chega no judiciário, olha, como a sua cliente tinha diabetes, e ela omite isso. Tá aí a sua defesa. Tá aí a sua defesa. Aqui na anamnese não tá falando. Não consta. Ela não marcou o X, ela não assinalou o Xzinho aqui que era uma paciente diabética. Mas, olha, essa questão que você está falando me veio um acontecimento de hoje no hospital. O paciente, ele tinha problema, ele tinha coagulopatias, ele estava tomando anticoagulante, estava tomando varfarina e Marcomar, ou era Marevan, acho que Marevan, e ele estava com INR 7, que normalmente o INR acima de 4 o paciente pode começar a sangrar, e aí ele foi pro dentista para fazer extração, não sei de quantos dentes, mas também não sei se foi o siso e tal. Peguei essa história hoje por alto, mas olha o que aconteceu, o paciente fez extração de dente, teve um processo hemorrágico. Então ele chegou hoje lá com o rosto bem inchado e com bastante hematoma, muito roxo mesmo, ou seja, já numa fase de equimose. E aí, como é que faz? Será que esse paciente, será que ele omitiu que ele estava tomando anticoagulante? Ou será que ele falou e o dentista, mesmo assim, o odontólogo falou, não, acho que não vai dar nada, vou correr o risco. Então, ou seja, algo que alguém aí falhou, né? Exatamente. Porque a gente fala, todas as vezes que você vai conversar com o paciente antes do procedimento, você tem que explicar tudo. É interessante que você saiba mesmo, que você dê uma aula e mostra para ele que você sabe, mostra confiança. E quando puder fazer, faz. Quando não puder, fala, olha, a gente não vai fazer agora, vamos adiar. Porque o problema às vezes é esse imediatismo, né? Que o paciente chega e fala, não, eu quero fazer porque eu tenho uma festa para ir amanhã. E às vezes você fala, não, é melhor passar a festa, porque se tiver uma intercorrência, eu já vi algumas dentro da estética, eventualmente a gente vê aí nas mídias sociais, né? Paciente que tinha alergia a um determinado medicamento, a um ativo, paciente que fez um procedimento e não foi feito direito uma asepsia, acabou tendo uma contaminação. Então, ou seja, quem está dentro desse meio tem que estar muito antenado, né? Porque às vezes você vai fazendo, aí meio que cai no esquecimento. Vai se tornando corriqueiro, fica descuidado, né? Exatamente. E aí o descuido. Mais algum documento assim que a clínica, que o esteta, que o estabelecimento tem que ter em mão assim para... Olha, eu acho que esses são os mais importantes. O contrato de prestação de serviço, o termo de consentimento livre e esclarecido. Sim. E aqui eu recomendo, inclusive, que seja um para cada procedimento, né? Com todas as informações, quais são os cuidados antes e após, e também o da imagem, tendo essa ressalva aí da legislação de proteção de dados,
Porque agora pode ser que você seja pego por causa de uma bobeira dessa. Exatamente. Uma bobeira. Ah, você tem uma imagem no meu celular, não autorizei. Bom, eu acho que é isso. Bom, eu queria te agradecer, doutora Raíssa. Eu acho que foi bem esclarecedor, até mesmo para mim que não sou do direito, mas que eventualmente faço alguns procedimentos. E aí mostrar também que o profissional ele tem que ser um profissional legal, ele tem que estar registrado no seu conselho, assim como vocês têm que ter o OAB de vocês. Que o profissional tem que estar cadastrado no seu conselho, né? Seja no CRBio, no CRBM, que é a biomedicina, no CRF, entre outros, né, da área da saúde. Exatamente. Bom, então só queria te agradecer, eu acho que eu pelo menos aprendi bastante hoje. Ah, que bom, eu tô sempre disponível, um prazer é meu também. Se quiser Agradeço a oportunidade. Se quiser deixar aí o seu WhatsApp, caso alguém precise, espero que não precise de uma advogada, mas se precisar, tá aqui. Se for necessário, meu WhatsApp é 61 98240 1676. Posso passar Instagram também? Claro, ADV Raíssa Gomide. Joaca, foi um prazer. Não, o prazer foi meu. Muito obrigado.